Vamos abrir sem delongas as nossas Bíblias em Mateus 28, 18 a 20. A mensagem que o pastor Dalton iria trazer é recebendo a ajuda de Deus, Salmo 37, de 1 a 7 e 39, 40. Nós também vamos receber também essa ajuda de Deus nesta manhã. Temos a certeza disso, que todos nós receberemos esta ajuda de Deus. Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Diz assim o texto da palavra de Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O título da nossa mensagem nesta manhã é a Igreja de Cristo e algumas de suas funções. Não vamos falar todas as funções, mas algumas muito importantes nós falaremos. A Igreja de Cristo e algumas das suas funções. Irmãos, quando Cristo deixou os seus discípulos, antes de ir ao Pai, Ele deu-lhes tarefas e sentido para a vida toda. Estas tarefas são as mesmas que hoje a igreja, ela possui e são a razão de ser da igreja. Vejamos 4 funções. Nós falaremos de 4 funções que a Igreja de Cristo deve desempenhar. Em primeiro lugar, irmãos, é a sua função comunitária. A igreja em Jerusalém e o espírito de comunhão que reinava entre seus membros. Está aí, abram suas Bíblias em Atos, no capítulo 2, versos 44 e 45. Diz assim a palavra do Senhor: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Então, irmãos, nós vemos que a igreja, ela teria sempre e vai ter sempre uma ação comunitária, uma ajuda, dar a alguém, fazer por alguém, orar por alguém, trabalhar por alguém, ensinar alguém, fazer algo para que as pessoas, dentro de cada local que residem, possam receber de Deus a mensagem do Evangelho, as coisas que necessitam e várias outras coisas. Então há necessidade de que aquelas pessoas naquela época vendessem as suas propriedades, repartissem, fizessem alguma coisa. Hoje está muito mais difícil, porque hoje as pessoas, elas não têm este jeito, esta maneira, este modo, este preparo, esta atenção para com os demais.
É muito difícil se ver isso. A igreja antiga, irmãos, e o espírito de comunhão, há alguns testemunhos, mas eu vou dizer um só. Dionísio, no ano 259, quando Alexandria foi assolada por uma praga, a maior parte dos nossos irmãos não se poupou e se manteve unida pelo mais achegado amor aos vizinhos. Mas algumas pessoas até fazem isso hoje. Às vezes na televisão a gente ouve pessoas dizerem: olha, o Brasil é uma maravilha porque ajuda muitas pessoas. A gente vê isso em alguns casos, alguns lugares, alguma coisa, mas não totalmente. Aquele povo, eles arregaçavam as mangas e iam para a batalha para fazer aquilo que era certo, que era ajudar ao seu próximo. Não tinham medo de visitar. Visitavam os doentes, chegavam a ir tratar das pessoas, tratar bem deles, de cuidar deles por amor a Cristo e de morrer alegremente com eles. Muitos perderam a vida restaurando a saúde dos outros. Olha, irmãos, é muito difícil as pessoas irem para um campo de batalha, irem para determinados locais, apenas para cuidar daquelas pessoas que estão enfermas, que estão doentes, a ponto de chegarem a morrerem pelas outras pessoas. É difícil isso. A igreja, ela vive na comunhão, cantando ao Senhor. A palavra de Deus nos diz aqui em Efésios 5:19, Efésios 5, verso 19, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, irmãos, os irmãos podem ver que a igreja, ela sempre deve viver nessa comunhão, nessa união, nesse amor fraternal, para que tudo dentro da igreja ela possa ser coisas boas. A igreja cresce, irmãos. Quando a igreja vive em amor, a igreja cresce. Quando a igreja começa com dissensões, com brigas, com confusões, com A, com B, com C, com isso, com aquilo, a igreja só tem a diminuir. A igreja precisa cada vez crescer mais. Bebendo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, orando a mesma oração. Mateus 18, verso 19, nos diz assim a palavra de Deus: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então é necessidade disso. Quando nós estamos unidos, quando nós estamos em amor, quando nós vivemos em comunhão, quando nós vivemos assistindo, ouvindo, orando, buscando ao Senhor, as coisas acontecem. Mas quando nós, irmãos, queremos ser uníssono, somente eu, ser egocêntrico, só eu faço isso, só eu faço aquilo. Aqui na nossa igreja, graças a Deus, nós não temos isso. A igreja tem 10 pastores, mas todos 10 pregam, todos 10 falam, todos 10, cada um tem alguma coisa para fazer. Temos muitos irmãos, todos trabalham no coral, ou trabalham na cantina, ou trabalham aqui, ou trabalham ali, ou trabalham acolá, mas todos trabalham. Então a igreja, graças a Deus, vive em união. É uma igreja que tem amor uns pelos outros. A igreja que ama, a igreja, ela cresce.
A igreja só não vai crescer, irmãos, quando nós ficarmos de neném, como diz os outros aí, mimimi, né? É mimimi agora é mimimi. Então fica de mimimi, não vai crescer. Quem é a igreja, irmãos? Sou eu, você. Nós somos a igreja do Senhor. E quando nós estamos bem, nossa casa vai bem, nossa igreja vai bem, os meninos vão bem na escola, tudo vai bem, porque o Senhor está agindo. O Senhor está agindo. A igreja, ela vive na comunhão. A mesa. Jesus está conosco na comunhão diária, nas refeições. Jesus está conosco na comunhão da mesa do Senhor. Jesus estará conosco na comunhão final, a mesa do reino de Deus. Os irmãos já imaginaram nós chegarmos lá em cima, todos unidos, e aí o Senhor colocar uma mesa farta lá e tal, e dizer assim: olha, essa mesa é para vocês. Hein? A pessoa, por que isso, irmãos? Porque vivemos aqui em comunhão com Ele. Nós precisamos andar em comunhão com o Senhor. Precisamos andar em comunhão com o Senhor. A igreja, irmãos, é um só corpo. Deus chama o homem com dons e ministérios e realizações diferentes. E na variedade do trabalho, a igreja descobre que a finalidade é a mesma: a glória do Senhor e a promoção do seu reino. Os irmãos já imaginaram eu ir pela rua aí e vir uma pessoa e me perguntar: o senhor é cristão? O senhor é de qual igreja? E eu, tá, desconversar, coça aqui, coça ali e tal, eu vou desconversar, eu sou cristão, nada, eu só vou lá na igreja. Porque eu chego lá na igreja, eu brigo, eu falo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não tenho comunhão com meus irmãos, eu não falo nada disso. E vem essa gente aí na rua perguntar isso. Não é nada disso, irmãos. Responda com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação. Fale a ele que você é uma pessoa que trabalha na Igreja Batista em Caraí, que você está servindo ao Senhor aqui. Traga-o a assistir aqui ou participar aqui de um culto do trabalho. Entregue a ele um folheto. Os folhetos estão ali fora. Eu ontem também coloquei ali muitos folhetos. Os irmãos podem apanhar ali e ali entregar àquela pessoa, dizer: olha, vá à nossa igreja, será um prazer muito grande, é uma alegria muito grande que o senhor vá à minha igreja. Faça isso, irmãos, porque você está aumentando o reino do Senhor, aumentando o reino do Senhor. Às vezes as pessoas pensam que a gente faz as coisas porque a gente está ganhando dinheiro, está se enriquecendo, está isso, está aquilo. Não é nada disso, irmãos. Nós vamos buscar aqueles que necessitam do Senhor Jesus. As pessoas estão sedentos, estão necessitados de Jesus, e nós precisamos trazer essas pessoas para junto de Jesus. Eu quero dar um conselho aqui que serve para todos nós, serve para mim também. Fale com a sua família. Se você tem alguém que não é crente ainda, diga: olha, Jesus está voltando e você vai ficar. Fale para alguém e diga: Jesus está voltando. Eu gostaria que você também fosse um servo do Senhor. Meu irmão, meu tio, meu sobrinho, meus netos, meus vizinhos, meus amigos, meus colegas de escola. É um campo imenso para que nós trabalhemos
a palavra de Deus e também chamemos as pessoas para a obra do Senhor. A igreja, ela descobre que a finalidade é a mesma: a glória do Senhor e a promoção do seu reino. Provavelmente, com este pensamento aqui, Davi escreveu o Salmo 133. O que é que diz? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É isso que nós precisamos. Precisamos viver em união. E em segundo lugar, irmãos, sua função profética. Deus sempre levantou os seus profetas. Levantou Elias para advertir Israel da sua idolatria e desvio dos caminhos do Senhor. Levantou Natã para repreender Israel. Levantou Davi. Levantou Jeremias para advertir Israel de sua desobediência e, como consequência, sua ida para o cativeiro. A profecia tem o seu lugar de destaque. Provérbios 11:14 diz a palavra de Deus assim. Provérbios 11:14 diz assim a palavra do Senhor. 11:14 diz assim, ó: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Dos laços da morte, para desviar dos laços do passarinheiro, dos laços do inimigo, dos laços do diabo. É preciso, irmãos, que nós todos tenhamos isso em mente. A igreja, ela tem uma mensagem profética para o mundo. Ela combate o erro, ela combate o pecado, ela apresenta a Cristo como a única esperança para o mundo. Em terceiro lugar, sua função diaconal, seu serviço. A ação cristã é aquela que imita a ação de Deus. E Deus não é um filósofo grego, racionalista, definindo a justiça com termos de o seu ao seu dono. A justiça de Deus não é, em sua essência, a última. Sim, simplesmente retributiva, distributiva ou corretiva, mas sim é uma mensagem profética redentora que redime o homem dos seus pecados. Por isso, Deus perdoa e ampara o necessitado. Por isso também, como vimos, é Ele o Deus dos pobres, o Deus dos órfãos, o Deus das viúvas, dos estrangeiros. Por causa de Deus é que amamos, defendemos e socorremos o pobre e necessitado. Falar, escrever, ensinar a respeito da fé, esperança e amor, cultivar as formas da religião, admirar Cristo, as suas virtudes, os seus ensinos, sem, contudo, querer mudança do pior para melhor. É excelente religião, que só poderá atrair sobre nós o implacável julgamento de Deus. Cristo não quer administradores, mas discípulos, e os seus discípulos são transformados e enviados ao mundo para servi-lo e dar perante ele testemunho da vontade divina. Um renomado teólogo americano, ele já falecido,
ele dizia com propriedade que a missão da igreja é aumentar entre os homens o amor de Deus e amor ao próximo. A igreja deve aprender a servir em Cristo. Ele veio para servir. Marcos 10, 45, a palavra do Senhor diz assim, Marcos 10, 45, nos diz assim a palavra de Deus. Marcos 10, 45, diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que bênção do Senhor a gente ouvir isso da palavra de Deus. Marcos 10, 45. A sua vida toda foi gasta em servir ao próximo. Ele deixou o exemplo a ser seguido em sua vida. Ele deixou o exemplo em seus ensinos, quando da parábola do bom samaritano. Jesus Cristo, ele disse: vai e procede de igual modo. Aí em Lucas 10, 25 a 27, diz assim a palavra do Senhor, Lucas 10, 25 a 27. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei. Como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E o último verso, verso 37, diz assim: e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele, disse, pois Jesus, vai e faze da mesma maneira. 25 a 37, irmãos, era muito comprido. Nós não vamos, os irmãos concluem isso em seus lares. Os nossos dias exigem da Igreja de Cristo uma ação positiva, autêntica, cristã e humana. Não há mais lugar para conformismo. O próprio Paulo diz em Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Da vossa mente. Do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Nós precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus a cada instante, a cada momento, a cada dia, a cada ano. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Os homens de Deus hoje estão preocupados com a necessidade do serviço em favor dos necessitados. Algumas semanas antes de sua morte, o então presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, ele falando a ministros protestantes de Nova York, que o homenageavam, chamou-lhes a atenção para o fato de a família humana não se limitar a uma raça, a uma religião, cidade ou nação, mas abranger os bilhões de seres humanos em mais de 100 mil nações. Na época, disse ainda que não se pode suportar por muito mais tempo a luta da desigualdade. Ao concluir a sua fala, assim se expressou, citando Paulo:
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E comentou: desejamos que essas palavras sejam ouvidas por todos os que se preocupam com o futuro da família humana. Não nos cansemos de fazer o bem, sem nos deixarmos levar pelo desalento, pois no devido tempo teremos uma colheita de paz e segurança para todos os membros da humanidade. Na sua mensagem para o dia de ação de graças, que ele não chegou a ler, não chegou a dizer, não chegou a falar, Kennedy registrou estas palavras: profunda e humildemente peçamos a Deus que continue nos guiando e sustentando na grande tarefa de acabar com a miséria e o sofrimento onde quer que existam. Nós não precisamos acabar somente com a miséria, nós precisamos acabar com a miséria do homem, precisamos levar o evangelho a ele, um evangelho sério, um evangelho de Deus, a mensagem do Senhor. Nós precisamos dizer a ele: olha, você precisa de Deus. Muitas vezes não é o dinheiro, não é o sapato, não é a roupa, não é a comida, mas a mensagem do Senhor Jesus. Todos nós, todos os homens precisam ouvir a mensagem do Senhor. Precisam ouvir. Quarto e último lugar, sua função missionária. A ordem de Cristo à igreja foi: ide. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai. Marcos 16:15 continua: ensinando-os. Mateus 28:20 sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. A igreja que não evangeliza, ela corre perigo. Uma igreja que cessa de evangelizar, na realidade deixa de ser igreja de Jesus Cristo. A experiência demonstra que uma igreja que negligencia a sua função missionária está destinada não apenas a desaparecer, segundo os dados estatísticos, mas também a cair numa frieza espiritual e de fato mortal. A evangelização, irmãos, é um imperativo de Adão até o ano 1830 de nossa era. A população do mundo, quando era 1 bilhão de pessoas, mas já em 1930, 100 anos depois, era de 2 bilhões. E finalmente, 30 anos depois, já alcançava 3 bilhões, mais da metade do povo que hoje vive sobre a face da terra. A nossa população mundial hoje é mais de 7 bilhões de pessoas. E muita gente ainda precisa ouvir o evangelho, mais ou menos a metade ainda não ouviu, não aceitou, não ouviu a mensagem do Senhor Jesus. Nós precisamos colocar este evangelho nas mãos das pessoas. De 1000 tribos até agora, irmãos, ainda não possuem nem sequer um trecho do evangelho em suas línguas. Estão partindo para a eternidade a cada 24 horas. A única defesa da igreja é ganhar almas. Ela nasceu no ardor da evangelização. Estará arruinada sempre que seus membros deixarem de alcançar os perdidos. Hoje no mundo vivem 1 bilhão e 400 milhões de almas que nunca foram alcançadas, nunca viram sequer ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus, e não evangelizadas a mais do que na geração passada. Hoje, mais de 1/4 de todas as nações, 1/3 da superfície da terra e metade da população mundial estão sob a influência
de regime ateus. A palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 5, verso 19: sabemos que somos de Deus, nós somos de Deus, porque somos do Senhor, mas o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno, e nós precisamos, irmãos, entregar, sair a campo para anunciarmos Jesus como autor e consumador da nossa fé. Concluindo, irmãos, a Igreja de Cristo tem como função a prática da vida comunitária, o ministério profético, o exercício do serviço ao próximo e a pregação do Evangelho, com ênfase para esta. Segundo Reis 7,35, lemos a respeito dos 10 leprosos que foram anunciar as boas novas da salvação que Deus operou em favor do seu povo, ou de seu povo. Assim como os leprosos mencionados anunciaram as boas novas, compete também à Igreja do Senhor anunciar ao mundo perdido as boas novas do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém.